Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no bairro de Copacabana. Hoje é 22 de outubro de 2022. O programa de hoje é, como sempre, uma iniciativa da nossa ONG, o Centro de Apoio ao Tabagista, uma ONG voltada para a conscientização da população sobre os riscos do tabaco, e a nossa ONG, então, usa esse braço de comunicação que a Rádio Nossa Senhora de Copacabana nos oferece para transmitir informações sobre saúde. A gente considera que a informação tem o poder, ou pode ter o poder, de mudar comportamentos de risco, né, de risco sanitário. O programa de hoje traz um convidado que já veio aqui bastante vezes, cirurgião vascular, Jackson Caiafa, e nós já falamos aqui sobre temas bastante áridos na especialidade dele, como, por exemplo, foi o programa sobre a tromboangiite obliterante, que é uma afecção arterial gravíssima e que conduz a amputações de membros distais, de partes distais dos membros, e ela tem como foco principal, como principal fator etiológico, a dependência química em nicotina e o uso de tabaco. Ele já falou também, é uma das subespecialidades do nosso colega, ele falou e de grande interesse no assunto. Tivemos um programa também sobre o pé diabético, que é um fenômeno evitável, mas que infelizmente ainda, por questões de atendimento mal prestado, a condução do tratamento equivocado, ele acaba gerando uma manifestação também, em geral, periférica dos membros, alterando a saúde dos vasos e levando também a amputações. O programa que eu propus que a gente fizesse hoje é um programa mais ameno, né? Um tema mais ameno, mas é um tema muito importante assim, que as pessoas conheçam, né? Porque um dos focos do nosso programa é trazer informação e conhecimento. E às vezes há problemas que não são tão sérios assim, como a tromboangiite ou como o pé diabético, mas que mereceriam que as pessoas conhecessem um pouco mais, né, sobre o assunto, que são um fenômeno que a gente chama comumente de varize, e que o nome um pouquinho mais sofisticado é a doença varicosa. Mas antes de a gente entrar no tema propriamente do programa de hoje, como de hábito, a gente pede ao nosso convidado que se apresente, e primeiramente a gente agradece o comparecimento, né, porque as pessoas se doarem para estar aqui num sábado à tarde, um sábado iluminado de sol como está hoje, né? A gente precisa mesmo agradecer, mas sobretudo a gente agradece a disponibilidade dos convidados, e o Jackson já é um freguês aqui do programa, a disponibilidade mesmo de ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre saúde do que elas conhecem. Então, Jackson, antes da gente iniciar o debate, o tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua formação, inclusive tirasse uma dúvida que eu sempre fico, que é qual é a diferença entre um cirurgião vascular e um angiologista, né? Porque às vezes as pessoas usam as duas palavras da mesma forma. Eu fico pensando, por que então tem duas, né? Então fala um pouquinho de você primeiro. Bem, meu nome é Jackson Caiafa, Silveira Caiafa, sou um médico mineiro, formado em Juiz de Fora. Logo em seguida, minha formatura, eu vim para o Rio de Janeiro, que tinha que fazer serviço militar ainda, porque eu entrei muito cedo para a universidade. Quando eu fiz o vestibular, eu tinha 16 anos. Passei com 17 anos. Eu tinha 17. E você tinha 17, né? Eu passei e não pude fazer o serviço militar, e aí resolvi que ia fazer o serviço militar na Marinha. Durante o serviço militar, eu gostei do que eu estava vendo, fiz concurso, passei, e fiquei lá até cumprir os 30 anos e saí de lá. Na verdade, de faculdade, você se formou em que ano? Eu me formei em 78.
Então, se formou dezembro de 78. Mesmo ano que eu. Eu me formei no dia 8 de dezembro de 78. Eu nasci em 1955, né? Eu também. Eu tenho 67, temos Eu 67. Também. Vou fazer 68 agora em fevereiro. Você é mais velho que eu, 3 meses. 3 meses, né? Vou fazer 68. E a cirurgia vascular veio como um acontecimento na minha vida, nessa época, porque durante todo o tempo da faculdade eu só pensava em fazer cirurgia geral. Inclusive fui, durante 2 anos e meio, monitor de cirurgia geral da faculdade. Só eu ficava lá junto com os médicos, auxiliava 3, 4 equipes na cidade. Adorava cirurgia geral. Vim para cá, fiz um concurso para residência. Naquela época era com enormes concursos para residência, né? Mas no Maracanã, né? E fiz um concurso para residência para a clínica de cirurgia geral do Hospital da Lagoa, que era muitíssimo conhecida na época. Passei para lá, mas não pude ir. Por quê? Porque eu tinha que fazer o serviço militar, né? Ah, sim. Então eu bati o direito de reservar a vaga, né? Eu reservei, mas na Marinha, quando eu cheguei lá, não tinha lugar na cirurgia geral para um estagiário. O seu serviço militar como médico foi prestado no Hospital Militar. No Hospital Militar. Uhum. Né? E não tinha vaga na cirurgia geral. Aí me colocaram na cirurgia vascular. Eu fiquei muito irritado. No primeiro dia, eu conheci um cara, uma pessoa maravilhosa, que foi importantíssimo para mim na carreira da Marinha depois, que era o chefe da cirurgia vascular daquela época, o Dr. Eimar Araújo. Depois foi almirante e tal. E ele chegou lá, fez aquela apresentação com o pessoal, né? Ele era o chefe da divisão médica também, ele recebeu todo mundo, falou que quem iria para cada lugar, foi a hora que eu fiquei sabendo, né? E aí, quando terminou, ele falou assim, se alguém quiser falar alguma coisa, eu levantei a mão e o corpo, eu fiquei em pé. Falei, comandante, doutor Eimar, nem sabia nem como chamava na época. Eu quero dizer ao senhor que eu não quero ir para a cirurgia vascular. Mas por que, meu filho? Eu não quero ir para a cirurgia vascular porque eu não gosto de cirurgia vascular, não conheço cirurgia vascular, eu sou cirurgião geral. Ele falou, tá bem, meu filho, mas então eu me comprometo com você, na primeira oportunidade que houver, eu te mando para lá. No outro dia de manhã eu me apresento lá no hospital, certo, que iria para o ambulatório, né? O cara é novo, estagiário, ou iria para fazer qualquer porcaria lá. Você não está instalado, você está marcado para o centro cirúrgico. Está marcado para o centro cirúrgico. Falei, centro cirúrgico? É centro cirúrgico. Eu fui para lá, ele tinha ido para o centro cirúrgico e me escalou para a cirurgia dele. Você foi auxiliá-lo? Eu fui auxiliá-lo. E aí eu fui descobrindo a cirurgia vascular a partir dali, com uma cirurgia muito anatômica, muito gostosa de fazer, e me entreguei à cirurgia vascular. Entendeu? E você acabou, depois do serviço militar, sendo absorvido pela Marinha? Não, aí serviço militar eu fiz um concurso no meio da formação, teve um concurso para ficar, eu já tinha gostado, fiz o concurso, passei e já fiquei, né? Mais tarde fui fazer as coisas na própria Marinha. De lá, teve um momento em que o Dr. Eimar foi promovido a almirante, ele era coronel, capitão de mar e guerra, foi promovido a almirante, foi ser diretor do Hospital das Forças Armadas, e ele me chamou para ser o chefe de gabinete dele, que se chama assistente na Marinha, né? Uhum. Aquele oficial que está sempre do lado dele, né? Eu já trabalhava com ele fora da Marinha também. Fui para Brasília, levei minha família, gostei demais dos 2 anos que eu fiquei lá, mas achei que não era o lugar para eu morar, porque de uma maneira ou de outra, qualquer poder que você tem lá, entendeu? Ele é muito grande, entendeu? Como chefe de gabinete de um hospital, eu tinha poderes que eu não queria ter, que eu não achava que devia ter, né? E que, na minha visão na frente, podiam chegar no meu preço. Então eu falei, eu quero ir embora. Entendeu? Pedi como. Você ficou com medo do poder. Com medo, não do poder em si, eu fiquei com medo da minha. Eu fiquei com medo da minha reação
a um poder de um cara que tinha 28 anos, 27 anos. Entendeu? E eu fiquei chateado com a ideia de que ali você está todo dia sendo submetido a tentações. Todo dia. Né? E não só você, a sua esposa, que sabem que é sua esposa, os seus filhos começam a ser também assediados. Na época não, mas eu via filhos dos outros, meus filhos eram pequenininhos. Sim. Né? E então eu falei, eu vou embora. Vou embora, não, vou ficar com o senhor aqui. Aí na hora de ir embora, voltar para o Rio, ele perguntou para mim, você quer ficar, Caio? Eu falei, quero ir. Apesar do diretor que o sucedeu, moveu céus e terras para eu ficar lá, né? Porque realmente você desenvolve muito de amizade. E algumas amizades são muito boas mesmo. Sim. Né? Sim. De lá, voltei eu tinha feito um concurso para o Ministério da Saúde um pouco antes dessa ida para Brasília, tinha passado, tranquei a ida também. Quando eu voltei... Assumiu os 2 lugares. Eu assumi os 2 lugares. O hospital foi o Marcílio Dias, né? Eu fiquei no Marcílio Dias, na verdade, fui na Marinha, nem sempre no Marcílio Dias, e na época no Hospital da Lagoa. E já aí a carreira de cirurgião vascular já estava estabelecida, né? A carreira de cirurgião vascular, com ele eu aprendi muita coisa também. Qual é a diferença de cirurgia vascular e angiologia? Na verdade, a diferença é quem opera e quem não opera. Porque o clínico geral seria uma comparação semelhante, né? Tem o clínico geral e tem o cirurgião geral, né? Então o clínico não opera e o cirurgião não faz clínica, maneira de dizer. Mas não não é aquele clínico de que vai mas o doente que não precisa de cirurgia não fica com ele. Quando você fala que alguém é angiologista, é porque ele não opera. Ele fez a opção por fazer diagnóstico. Alguns angiologistas até fazem pequenas cirurgias de varizes, Sim. Que é uma cirurgia menor. Sim, mas não um aneurisma. O angiologista normalmente é o clínico. E ele é necessário, porque a cirurgia vascular tem algumas doenças autoimunes que atacam de forma muito forte. Trombangite, que muitas vezes, na grande parte da trombangite, você não vai fazer cirurgia nenhuma. Sim, né? Então, esse paciente é o paciente que precisa de um clínico cuidando dele. Um clínico que entenda de vasos. Que entenda de vasos, que entenda tudo que está ligado à parte neurovascular. Entendeu? E também tem é como se fosse, por exemplo, o hemodinamicista, não o cirurgião cardíaco. O cirurgião cardíaco é só cirurgião cardíaco. Sim. Mas o hemodinamicista normalmente é um cardiologista que resolveu aprender a cirurgia endovascular, a parte endovascular, a angiorradiologia do coração. Então ele faz angioplastia, e tanto não é cirurgião que quando ele faz uma angioplastia coronariana, tem que ter sempre uma equipe de sobreaviso de cirurgia. Porque aquilo pode complicar, pode trombosar e tem que operar de urgência. Né? Então, parecidos. Entendi. Mais ou menos parecidos. Então vamos agora ao nosso tema, voltando, quem estiver começando a ouvir o nosso programa agora, nosso programa hoje, o tema é varizes e fazendo uma ressalva que não existem varizes só voltadas para o cirurgião vascular, assim, de interesse maior. Por exemplo, o esôfago também pode ter varizes, enfim. Mas nós vamos nos concentrar hoje nas varizes dos membros inferiores, que são as varizes que a gente, normalmente, quando se fala em varizes, está se referindo a pernas, essa, né? Então, também já citei aqui que a varize é uma forma da gente falar, mas a doença é a doença varicosa. Primeiro define para a gente o que é essa doença varicosa, o que são as varizes. As varizes, na verdade, são... Você dá esse nome de uma veia com varize, uma veia varicosa ou uma varize, de uma veia que está anormalmente dilatada e tortuosa. O que é tortuosa? Tortuosa ela em vez de seguir uma linha reta, ela vem fazendo curvas. Né? Essas curvas acontecem pela dilatação também. Né? Isso normalmente ocorre porque tem um refluxo com maior pressão numa veia superficial da perna. Os membros, principalmente, você classifica o sistema venoso em sistema venoso superficial e profundo. Né? Nas pernas, onde essas veias sofrem muito mais pela posição ortostática, pela gravidade, né? O sangue tem que subir
contra a gravidade. Porque a maior parte do tempo a gente está em pé ou sentado. Ou sentado com a perna para baixo. Isso. Né? Lá, essa pressão é maior e esse refluxo, quando existir, também vai ter mais pressão em cima da sua veia. Né? A partir daí, você tem essa ideia clara. Varizes não é só uma veia dilatada. Às vezes uma veia aparece, né? Você vê muito isso em atleta, no início. Ele fica mais magro, a veia tem a veia safena, por exemplo, que é na perna, na face medial da perna, na coxa ali. Para quem não tem praticamente tecido subcutâneo nenhum, que é atleta, né? A veia vai estar ali desenhada, e normalmente retilínea, saindo lá da região inguinal e até mas na é uma parte veia medial normal, só está aparecendo. Normal, ela aparece porque não ele tem faz gordura. muito esforço, ela dilata um pouco, mas não está dilatada doente, porque se está dilatada doente, ela fica tortuosa, sim. Fica com a área mais dilatada, outra menos, ela é certinha. Então, uma veia dessa, muitas vezes eu quero tirar essa veia porque é feia. Eu como cirurgião, normalmente digo que não quero fazer, não faço. Entendeu? Eu acho que é uma agressão. Você tirar uma veia, que pode ser necessária. Esse rapaz sofre um acidente, leva um tiro na perna, tem que fazer uma ponte na emergência, usar uma safena, tirou porque era dilatadia. Sim. Né? Por uma questão estética. Uma questão estética que é até subliminar nesse caso aí, né? Porque é uma coisa que acontece com todo mundo. Então, varizes é isso. Né? É uma veia dilatada, veia superficial dilatada. Então, para definir para o leigo... A varize do esôfago, ela não deixa de ser isso. Ela Sim. é uma veia dilatada, tortuosa, que fica mais frágil, né? Porque ela não tem uma pele cobrindo, ela tem uma mucosa cobrindo, e que num determinado momento ela rompe. E a pessoa sangra. E a pessoa sangra. Da perna também acontece. Mas aí já é em varizes bem mais sofridas, avançadas. Né? Mas a questão estética, vamos falar um pouquinho da questão estética para depois ir mais na questão da doença praticamente dita. Mas para a questão de gênero, existe é mais propenso mulher ter varize, homem ter varize, ou mulher se preocupa mais com a varize e o homem menos? É engraçado. Normalmente você aprende em todos os lugares que é mais comum em mulher. E no dia a dia, na prática, também é isso que você vê. Mas isso é um pouco prejudicado pela procura. Eu, por exemplo, tenho umas varizes, eu sou uma perna toda cabeluda. Sim. Entendeu? Eu sou meu corpo é todo cabeludo. Então, na minha perna, minhas varizes nem aparecem e nem eu via. Outro dia que eu fui ver, porque eu também já estou com 67, tecido subcutâneo começa a diminuir. Falei, pô, tem umas varizes pelo aqui, também. Menos pelo, estou vendo umas varizes. Então, o que é explicado muitas vezes é isso, é que na verdade seria igual, mas a mulher se importa mais. Sim. Mas tem um outro lado. Na mulher ela é muito mais sintomática. Sintomática. Por que ela é sintomática? Tem um sintoma estético, que ela olha para lá, né, que é isso que nós estamos falando, aquilo ali para ela é o fim da vida dela, não só as varizes grossas, como as microvarizes, né? E tem o sintoma de peso, dor, cansaço, né? Edema. Por que acontece isso? Porque a mulher tem estrogênio, tem progesterona. Os hormônios femininos, os ciclos menstruais, eles influem tremendamente, não só no aparecimento, como na intensidade dos sintomas. Mas é interessante porque os hormônios femininos, uma das coisas que a gente fala sobre as mulheres, a mudança no padrão de adoecimento cardíaco das mulheres, é porque as mulheres antigamente, até o final da Segunda Guerra, praticamente não fumavam. Eram raras as mulheres fumaram. Começaram a fumar. Começaram a ter mais problema cardíaco. Evoluiu com maior infarto, maior tempo de permanência em unidade coronariana, maior probabilidade de morte súbita e um certo nivelamento com adoecimento masculino. Porque o fumo fazia reduzir mais precocemente, quer dizer, até às vezes antecipar a menopausa, porque tinha esse poder de reduzir, e isso foi um dos fatores que levou as mulheres a infartarem mais.
que baixava a taxa hormonal mais cedo do que o normal. Mas era um fator, quer dizer, o hormônio seria um fator protetor para as mulheres. E você está me dizendo agora que, em parte, a sintomatologia vamos dizer, aparece mais nas mulheres pelo tal fator que eu chamaria de protetor. Nós estamos falando de dois sistemas diferentes. Diga lá. O sistema arterial e o sistema venoso. Perfeito. O sistema arterial reage de uma determinada maneira. O fumo ele é inflamatório para o endotélio. Isso. Daí a trombongeite. Daí a trombongeite, ele é inflamatório para o endotélio. Daí aumentar também uma quantidade de formação de trombos e de placas. Isso. E daí o infarto e o AVC. E daí o infarto causado por isso. Sim. Né? Já na veia você não tem isso. Na veia a ação é na parede, é no músculo da veia. Sim. Tá? Sim. A veia dilata mais, fica mais complacente. Com isso ela aumenta o volume, aumenta o edema, aumenta o peso, aumenta o incômodo, entendeu? Aumenta a dor na perna. Sim. Entendeu? E você tem como fazer, né? Você modula. Nós temos varizes, por exemplo, na mulher, que são as varizes pélvicas. As varizes pélvicas podem causar dispareunia, né, que é a dor durante o ato sexual, pode causar dor no baixo ventre, pode causar alterações ovarianas, alterações na ovulação, alterações no ciclo menstrual. Por quê? Porque você tem veias muito dilatadas lá na área pélvica. O tratamento disso, às vezes, é só fazer uma modulação hormonal, usando adequadamente os hormônios, diminuindo, aumentando, e, nos casos mais graves, usar a cirurgia endovascular e embolizar essas veias varicosas, secar essas veias varicosas. Entendi. Tá? São as varizes pélvicas. E você falou sobre o que são as varizes. E existem fatores que propiciam que isso se desenvolva, fatores genéticos, ambientais, alguma coisa que faça com que uma mulher ou um homem tenha varize e outro não tenha, por exemplo? Por exemplo, trabalhar de balconista. Você fica em pé o dia inteiro. Ser passadeira de roupa. Entendeu? Você trabalha o dia inteiro com um negócio quente perto de você, que é vasodilatador. Né? Então, essas circunstâncias, elas não só aumentam vamos dizer assim, o aparecimento das varizes, como ela aumenta a intensidade do sintoma. Sim. E do problema. Né? E tem um terceiro, em questão de parecimento, né? O que nós já falamos de ser mulher, é uma coisa que, né, o sexo feminino aparentemente, por causa do hormônio, já tem alguma coisa, já vai fazer. E a história familiar. Né? A história familiar de varizes é muito importante. Normalmente, quem tem muitas varizes, quem tem varizes importantes, tem história familiar de varizes. Né? Porque o problema não é só dilatar ou não dilatar a veia. O problema é que as pessoas podem ter geneticamente uma agenesia de algumas ou de muitas válvulas venosas. A genesia é a genesia é não existência, nasce sem ela. Sem as válvulas. A genesia de um dedo, por exemplo, não é só cortando. Cortando não é a genesia. Sim. Mas você pode nascer com o dedo colado. Sim. Você pode nascer com 2 dedos em vez de 3. Sim. Né? Isso acontece. E você pode nascer sem as válvulas. As válvulas são extremamente importantes porque você, quando está em pé, você está submetido à força da gravidade. E você vai fazer uma coluna de líquido subir dentro de um tubo, que são as veias. Que são as veias, e que vai chegar até o coração, que vai jogar aquilo para frente para dar a volta de novo e vir. Nesse caminho, tá, você tem coisas que ajudam e coisas que dificultam. Né? Ou coisas que ao mesmo numa hora ajudam, outra dificultam. Quando você inspira, você aumenta a pressão negativa dentro da caixa pleural, né? No espaço virtual pleural. A pressão negativa aumenta, aquilo faz com que a veia aumente junto com ele e você aspira sangue.
Tá? Quando você expira, você causa uma certa estase de sangue. Na barriga é o contrário, né? Quando você faz força, você segura o sangue lá embaixo. Quando você libera a barriga, você, mesmo que não tenha como fazer aspirar, mas pelo menos o sangue vai passar mais livremente. Então, todas essas coisas vão influir no refluxo venoso. O sangue está sempre querendo voltar, porque você está em pé ou está sentado com a perna para baixo, o sangue está querendo voltar lá para baixo. Isso, quando você anda, né? Quando você usa meia elástica, comprimindo a perna, né? Quando você corre, quando você faz exercícios com a perna, faz bicicleta, você está fazendo com que a musculatura haja como coração periférico. A musculatura, né? Aperta o vaso e ele sobe. Na sola do pé você tem uma verdadeira esponja, né? Quem cortou, como moleque, teve um corte de caco de vidro no pé, sabe que aquilo sangra para tudo quanto é lado. E ali, quando você anda normalmente, você espreme. Se você tem uma dificuldade de andar e anda com o pé duro, você tem maior retorno venoso, tem menos retorno e maior estase. E se você não tiver as válvulas ou tiver uma redução do número das válvulas, que toda vez que a sangue tenta voltar, ela cola e não deixa voltar. Né? São membranas dentro das veias que ficam, quando o sangue está passando no tempo certo, eles ficam encostados na parede. Quando o sangue tenta voltar, elas se encontram. Pelo que você diz, então, atividade física, em geral, atividade que mexa com os membros, né? Caminhadas, corridas, isso também pode melhorar o funcionamento dos vasos. Pode não impedir o surgimento de se você fizer a atividade aeróbica, normalmente você está melhorando muito. Você respira melhor. Você tem... A obesidade é sempre um grande problema também para varizes. Ia te perguntar a obesidade, agora exatamente porque ela atrapalha respirar, a barriga fica grande, peso grande na barriga, a pessoa se movimenta menos. Então, a obesidade para quem tem varizes, se não é uma predisposição para varizes, é pelo menos uma predisposição para piorar as varizes. Sim. Entendeu? Aquela gordura excessiva nos membros inferiores também gera algum tipo de compressão, alguma coisa que possa interferir, não? O que gera mais é esconder as varizes, né? Até um certo ponto, que quando você descobre, ela já está pior. A gordura vai tendendo a ficar mais periférica. A gordura, as veias, elas são superficiais, mas elas não são debaixo da pele se tiver gordura. Sim. A tendência é que elas fiquem mais profundas um pouco. As veias que acabam aparecendo, mesmo na pessoa gorda, são veias que vão se somando ou ficam tão grandes que aparecem. E o negro? Você como médico dedicado e examinador de paciente, a tua prática eu conheço, a pele negra e o corpo negro dificulta a percepção dessas varizes? Dificulta. O negro ele tem uma pele mais firme, né? Não sei se você... Menos flácida, né? Lá em Minas Gerais, eu não sei se você já conhece esse ditado, né? Que fala assim, o negro quando pinta, 3 vezes 30. Quer dizer, quando ele fica de cabelo branco é porque ele já tem 90 anos. A pele é a mesma coisa. Quando parece ruga, né? É bem mais tarde. O diferente. Negro quando pinta... 3 vezes 30. Já tem 90. Entendeu? Isso é lá de Minas Gerais. Né? Então, as varizes, elas... para uma pessoa obesa, é uma tremenda dificuldade de operar varize em um obeso. Eu não opero, vai ter que emagrecer antes. Qual é a dificuldade? A dificuldade é você achar a veia mesmo. Porque você pode fazer um exame, né? O exame que tem que ser feito para diagnosticar e principalmente para verificar a extensão, o tipo de cirurgia, é o Echo Color Doppler, né? Que é um exame de ultrassom com cores que mostram o fluxo do sangue e que nos mostra quais são as veias dilatadas, onde tem insuficiência valvular, se a safena, lá na saída da veia femoral profunda, né? Essas veias
tanto as veias profundas da perna como as superficiais têm válvulas. E a pressão na veia profunda é maior que na veia superficial. Se quando chega lá na região inguinal, onde a safena magna entra dentro da veia femoral, aquela válvula daquele segmento não está funcionando, a safena começa a dilatar para baixo dali. E ela dilata 10 centímetros abaixo, ela tem outra válvula. Só que quando essa veia dilata, a válvula de baixo também deixa de ser suficiente, daí a pouco a perna toda, a safena inteira está insuficiente, mesmo tendo válvula. Entendi. Só porque aquela primeira não ficou insuficiente, entendeu? E aí você fez o exame e a pessoa identifica, mas você estava se referindo à pessoa obesa. Qual é você vê no exame, mas quando vai ver na paciente... Não, você vê no exame, às vezes você depois não acha na paciente. Não acha? Não, você pode ter muita dificuldade, dependendo do grau de obesidade, você vai... Aquilo que você faz num paciente, não precisa ser magrinho, não. Num paciente até meio gordinho, que você examina, passa a mão, você sente a tumefação da veia ali de baixo. Ela vem até aqui, ela mergulha, ela vai... Porque o sistema venoso e o sistema profundo, eles se comunicam em vários lugares, não só lá na região inguinal. E essas veias que comunicam o sistema venoso profundo com o superficial se chamam perfurantes, porque elas perfuram a fáscia, né? A fáscia muscular, a pelanca, né, para o pessoal entender. Aquela pelanquinha que tem em cima do músculo chama fáscia muscular. E ela preenche aquilo, né? Ela perfura aquilo, mas ela tem válvulas. Se essa sobrecarga da safena também força uma sobrecarga em cima dela, a válvula dela também, né, dilata aqui antes, então aquela válvula que estava impedindo de vir de dentro para fora vai parar de fazer isso, e o sangue vai também aumentar a pressão naquele lugar. Cada vez que a pessoa andar, aí em vez de melhorar, piora, né? Então essas coisas, elas se desenvolvem e vão aumentando as varizes com o passar do tempo. A gente tem feito vários programas aqui, e o interessante é que a gente começa a ver uma interligação, praticamente, que é uma interligação que eu acho que os movimentos sociais, né, as lideranças, as organizações sociais, talvez tenham dificuldade de fazer, porque às vezes elas não têm recurso, não têm tempo, às vezes a dedicação é no tempo que sobra. Então, às vezes, você não tem tempo de prestar atenção o que uma outra ONG está fazendo, o que ela está falando, você né? Você está falando de uma coisa e não... O que um laboratório está produzindo. Por exemplo, semana que vem nós vamos trazer aqui um professor da UERJ que é especializado em atividade física. A UERJ tem um laboratório chamado LAVA, Laboratório da Vida Ativa. Ele já esteve aqui uma vez. Vou querer que você ouça o programa, se não ao vivo, mas pelo menos depois a gente manda o link. Excelente. Né? Porque aí a gente começa a ver que a atividade física melhora, por exemplo, a saúde cardíaca. Aí a atividade física reduz a quantidade de pacientes que têm acidente vascular cerebral. Atividade física ajuda a combater a obesidade. Ajuda a combater o diabetes. E o diabetes. Aí você começa a juntar. Aí você agora está falando das veias e do que gera, ou propicia ou piora os casos de doença varicosa. Aí você vê que a atividade física melhora, a obesidade piora, né? Então, talvez todos esses sistemas, né, todos esses agravos precisassem de alguma coordenação central, uma né? coordenação central. Essa é uma coisa que desde que você estiver aqui, que você já estiver aqui muitas vezes pela ACD, né, Associação Carioca de Diabéticos, o Isidoro, que também é membro da associação, já falou muitas vezes sobre alimentação aqui conosco, alimentação saudável, o risco de alimentos ultraprocessados levar à obesidade, a obesidade levar a esses fenômenos aí vasculares. Mas é muito interessante porque eu acho que a gente precisa incentivar que esses atores falem mais uns com os outros. Incentivar e orientar. E orientar. Porque tem um problema.
lembra que eu te falei que quando você aumenta muito a pressão abdominal, Sim. Né? Sim. E normalmente quando você está fazendo um exercício forte, você não está só com a pressão abdominal aumentada, você está sem respirar. Sem respirar. Né? Sem aspirar. Sem respirar, que Sem aspira inspirar. o sangue, né? Isso. Entendeu? Então, pacientes que têm varizes graves, né? Principalmente com insuficiência venosa grave, insuficiência valvular grave, a musculação pode ser um problema sério. Porque você aumenta muito a pressão dentro dos vasos. Não quer dizer que você não possa fazer de jeito nenhum, mas você vai ter que colocar, por exemplo, você quer fazer um exercício para braço, né? Ou para perna. Em vez de você fazer com ela para baixo, você pode fazer com ela para cima. Sim. Entendeu? Porque aí você não está atrapalhando tanto o retorno venoso. Sim. Então, isso aí tem que ser visto. A maior parte dos instrutores físicos hoje, né, dos professores de educação física hoje, eles já estão mais ligados nisso. Entendeu? Porque eles viram, né, que muitas mulheres que tinham varizes pequenininhas, de repente começam a ficar com varizes maiores. Sim. Entendeu? Então isso tudo tem que ser Quer dizer, você vai em busca de um benefício. o benefício e acaba de um lado gerando. e isso acontece mais claro, com a musculação, né? Com o exercício mais puxado, pesado. Mas até exageros de atividade física podem causar. Bom, você falou antes em sintomas, você citou peso, quer dizer, obviamente peso Os mais comuns, peso nas pernas, sensação de peso, né? Dor, cansaço e o edema. Diferencia um pouco essa dor, porque existe um problema vascular que aí é arterial, que é a claudicação, né? Faz a diferença entre a claudicação arterial e a dor da doença varicose? Ela é, por exemplo, para o especialista ela é diferente demais, né? Mas para quem não é especialista, mesmo médico, às vezes há um certo engano, né? Quando você tem um problema arterial, você tem um problema de nutrição celular, né? Chega menos sangue, chega menos glicose, chega menos oxigênio, né? Quando isso acontece, aquele quantidade menor de oxigênio, ele se você estiver andando, por exemplo, os seus músculos da perna estão recebendo menos oxigênio alimento, e menos alimento. E você está andando, você continua andando, né? Chega num determinado momento que você vai começar a sentir uma dor. Estou falando de uma isquemia não muito grave, de perna, uma isquemia, falta de sangue por uma oclusão de artéria femoral distal, vamos dizer assim, na altura do joelho, né? Tem umas cirurgias colaterais, umas circulações colaterais que ajudam, mas está chegando menos. Você vai começar a sentir uma dor. Aquilo começa a te incomodar, mas não está se atrapalhando a andar. Não fez você parar. Não fez você parar. Daí a pouco você começa a mancar por causa daquela dor. E daí a pouco você é obrigado, mesmo que você não queira, você é obrigado a parar. Tá? Aí você parou. Estranhamente, 30 segundos, 1 minuto depois, acabou toda a dor. E você volta a andar. E estranhamente também, quando você percebe, depois de mais ou menos o mesmo tempo, ou o mesmo período, mesmo espaço, mesmo percurso de tempo, mesmo espaço de físico, você começa a sentir a dor aumenta e você para, e aí daí a pouquinho você volta a andar. Isso é a chamada claudicação intermitente. Isso é típico de artéria, de deficiência, né, na chegada de sangue. A veia é totalmente diferente, ela incomoda pelo acúmulo de líquido, dando edema, e pelo acúmulo de substâncias metabolizadas, né, produzidas pelas células, e que você está retornando, mas não está retornando tudo que tinha que retornar. Porque então, o sangue que está lá embaixo não consegue voltar todo. Então,
Isso vai pesar, vai dilatar, vai dar sensação de peso e vai dar sensação de ardência, às vezes, de incômodo mais grave. Vai dar, aí, nos casos de insuficiência venosa mais grave, né? Vai dar a situação final disso, né? Que é a insuficiência venosa crônica, vai escurecendo parte da pele. Por que a pele ali, normalmente, na parte medial, da parte de dentro da perna, no terço inferior da perna, na canela? Por que é ali? Né? Porque normalmente isso vai causando problemas linfáticos também, né? O sangue, quando fica ali parado muito tempo, ele extravasa, né, de dentro do vaso. Ele não fica, a hemácia já não fica toda ela dentro do vaso, algumas vão para fora, mas daí a pouquinho mais algumas, daí a pouquinho mais, a insuficiência venosa vai aumentando, mais hemácia para fora. A hemácia fora do vaso, ela não sobrevive, ela morre. Ela morre, né? E fica lá basicamente a hemoglobina. E o ferro. Que tem ferro, que cola na pele e tatua a sua pele. Papua por dentro. Por dentro, de dentro para fora. Entendeu? Então, normalmente as imagens que a gente vê das pessoas assim são as pernas bem inchadas, bem gordas lá embaixo, né? E bem mais escura, há uma diferença entre o pé, o tornozelo e metade ali da perna e o resto, a cor do resto da perna. E você vê o seguinte também, né? Porque por causa dessa inflamação constante, você daí a pouco você tem um endurecimento da pele toda. Tá? E esse endurecimento da pele faz com que ela vire aquela perna em garrafa, né? Ela é gorda em cima e fininha embaixo. Né? As pessoas às vezes já tiveram até úlcera e tal, entendeu? Já que você mencionou, fala um pouquinho do que é a chamada úlcera varicosa. É muito comum, pessoas que entram, por exemplo, em determinados setores do hospital, você vê aquela pessoa com a perna gorda e enfaixada, né? Muita gente, inclusive que pede auxílio na rua, assim, pessoas em situação de rua. Muitos são fabricados, que expõem aquelas muitas vezes são fabricadas. São fabricadas? Tem um bife ali debaixo. As pessoas botam um bife e enfaixam. Uma carne bem ruim, até meio velha. Aí entendeu? fica aquele sangue. Infelizmente macho. tem. Mas fala quem tem o problema é sério. A úlcera, pelo que eu estou entendendo, a úlcera varicosa seria uma complicação, uma evolução de um mau tratamento. Desse mau tratamento dessa insuficiência venosa crônica. Sim. Né? Essa insuficiência venosa vai levar cada vez mais a esse problema. Sua pele fica mal nutrida, né? Sua pele fica endurecida, sua pele tem vários problemas. Você de repente esbarra essa pele, na hora que você vai vestir a meia, dá aquela esbarradinha na unha. Machucadinho. A infecção, né? Você sabe que quando você tem edema, você tem o subcutâneo fica cheio de nutrientes para as bactérias, vira um caldo de cultura. Então a bactéria ali faz a festa. Aí ela dá as linfangites, dá a celulite. Ela abre aquele machucadinho e vira uma ferida. E aí, a pouco, pode virar uma ferida. Sim. A ferida é vamos dizer assim, o início da ferida muitas vezes é um pequeno trauma ou uma lesãozinha dessas muito pequenas mesmo. Mas depois, mas por que a infecção é importante para que essa ferida se mantenha e depois, mais ainda, que a própria insuficiência venosa mantenha a úlcera aberta, porque ela não permite que tenha uma nutrição adequada da região. A pessoa, tanto é que pessoas que têm muitas vezes eu já tive essa experiência, às vezes, principalmente pessoas obesas, né? Aí tem um outro problema de saúde interna e é obrigada a ficar deitada. Sim. 15 dias depois a úlcera está quase fechando. Por que isso? Porque lá ela você fazia curativo. Ela fazia o curativo, mas não é o curativo que sara aquela úlcera.
É claro que você tem que fazer um curativo razoável, você tem que limpar, não pode deixar sujo, não pode... E uma pessoa internada faz isso faz melhor. isso melhor. Mas o não que é isso. mais faz essa pessoa ficar bem e sarar a úlcera, um mês depois ela sai sem a úlcera do hospital, porque ela ficou deitada. E ela em casa você não cumpre quando você fala, fique de repouso. Sim. E fique de repouso com a perna para cima. Isso, no caso, não é bem o repouso, é a elevação do membro. A elevação dos membros inferiores. Que facilita a drenagem. Que facilita a drenagem, vai esvaziar, tira o edema, facilita tratar a infecção, facilita tratar a lesão. Então é importante que os pacientes que tenham, eventualmente, esse tipo de situação, entendam que há uma questão também biológica. Ninguém está mandando ela ficar deitado à toa. Mas é uma questão física. É física. Esse repouso aí não é físico. Não é para não gastar energia que tem que ficar em repouso. É para aumentar a para aumentar o retorno venoso e esvaziar a perna. Sim. Né? Tanto é que você... para simular isso em pacientes que têm isso, existem as meia elásticas de alta compressão, que simulam, que facilitam o retorno, mas que pacientes desse tipo precisam de coisas mais ainda, vamos dizer assim, devices, mecanismos de compressão muito maior, em que você aperta e prende com ataduras elásticas, que você aprende com faltando o nome agora das tiras que colam uma na outra, né? Você tem tira de roupa mesmo, não, cola uma na outra. Como é que faz isso aí de esquecer determinadas coisas? De qualquer maneira, é o seguinte, tem devices, tem dispositivos que mantêm permanentemente apertado mesmo com o cara em pé. E aí costuma fechar, mesmo a pessoa andando. Mas super obesos mórbidos, com a lesão, nem assim vai conseguir fazer. Você é um especialista, não um especialista, todo cirurgião vascular entende de pé diabético, mas você tem um interesse além dos que eu conheço, assim, cirurgiões vasculares e angiologistas. O pé diabético, você podia fazer uma diferenciação aqui para os ouvintes entre o pé diabético e o pé que gerou uma úlcera, mas não pelos fenômenos diabéticos, gerados pelo diabetes, mas sim por essa insuficiência venosa. Porque você quando fala-se muito em pé diabético, mas ninguém fala tanto em perna varicosa, assim. Não é um termo que a gente costume ouvir tanto. Você ouve mais úlcera de Stasi. Úlcera de Stasi é o nome... É o nome para a gente falar para a imprensa. Mas será que... Porque não é úlcera varicosa, que nem toda pessoa que tem essa úlcera de Stasi tem varizes. Mas será que o povo sabe o que é? O povo eu acho que o povo ouve mais, já ouviu falar mais em pé diabético. Eu não sei se pelo impacto, né, de tantas amputações. A doença venosa leva a mesmo número... Eu sei que você é um batalhador. Você outro dia me disse, eu perdi o dado, mas você me confirme. Você disse que em torno de 90% dos amputados não precisariam ter sido amputados. Eu estou exagerando ou é mais ou menos isso? Talvez até mais. Talvez até mais. Se tivessem sido vistos desde o começo, desde o princípio. E o que acontece com doenças de insuficiência? Tem amputação também nesses casos? Não, tudo que tem infecção, tudo que tem, né, gerar gangrena, lesão crônica pode gerar. Existe inclusive as úlceras que hoje existem menos, né, mas aquelas úlceras que duravam 30, 40, 50 anos, a pessoa está com 70 e tem a úlcera há 50 anos. Né, muitas dessas úlceras malignizavam, chama úlcera de Marjolin. A úlcera de Marjolin é uma úlcera de Stasi com tanto problema, tanto tempo, tão maltratada que virava um câncer de pele. Grave. Meu Deus, câncer. Câncer. Bom, é um processo inflamatório também. É um processo inflamatório crônico. Né? É verdade. A úlcera de Marjolin, por isso que o cigarro dá tanto câncer, porque a úlcera de Marjolin inflama. Nada mais é do que uma úlcera de Stasi que malignizou.
Então fala aí da diferença entre o que gera o pé diabético e a necrose do pé diabético e o que gera o da úlcera, o da úlcera venosa, nós já falamos. Nada impede que um diabético tenha uma úlcera venosa. Isso até que eu ia te falar também. Nada impede. A evolução é menos grave por quê? Do que o pé diabético, né? Porque apesar dele ter um pouquinho mais de... Só tirando essa do diabético, né? Uhum. Porque apesar dele ter mais facilidade ou mais dificuldade de combater a infecção do que o não diabético, né? O principal problema do pé diabético é a neuropatia, que faz com que ele tenha na maioria das vezes, depois de algum tempo, uma total ausência de sensibilidade no pé. Fala o que é neuropatia. É uma lesão dos nervos periféricos. Uhum. Né? Essa lesão dos nervos periféricos é uma característica do diabetes maltratado durante muito tempo. Né? Vamos entrar nas diversas possibilidades de que causa isso, mas é uma realidade, acontece. Uhum. Acontece principalmente de início a neuropatia sensitiva, que diminui a sensibilidade à dor, ao tato e à temperatura. Então é aquele cara que pode ir na sauna, como eu já peguei, sentar na frente naquela sauna seca que antigamente tinha sempre um cercadinho assim em volta da fonte de calor. A pessoa não se queima. Coloca o pé ali e o pé dele fica assado. E ele depois, no dia seguinte, ele está lá no consultório com a sola do pé toda assada. E ele não sentiu. E aquele a gravidade da sensibilidade é essa. Aquele grupo que vai em grupo, chega na praia em grupo, 5 pessoas, 4 saem correndo, que ali sai correndo e o outro, por que vocês estão correndo? Está quente, não estou sentindo. Eu já peguei de queimadura grave de praia, queimadura grave de sauna. Entendeu? Então, é um problema de sensibilidade grande. E esse te interrompendo, eu me lembro, outro dia estava revendo um vídeo que eu fiz seu lá na Lagoa, num dos eventos que você organizou da ACD, e aí você botava as pessoas na maca, deitadas barriga para cima, e com os pés assim, né, levantados. Aí faz o monofilamento. E você passando ali na verdade, é um monofilamento, você encosta e curva. Uhum. Aquele monofilamento ele faz uma pressão de 10 gramas. Entendeu? Que é obrigatório que você sinta se você não tiver nada. Sim. Se ele não sentir, é porque ele já tem naquela área uma lesão de sensibilidade. E às vezes ele não sente e não sabe que não sente, né? Não, ele muitas vezes não tem nem ideia. Às vezes alguns chegam e falam, meu pé está dormente. As outros não. Tem outros que nem sabem. Por isso que uma das preocupações de vocês, nas orientações, é a questão de não usar sapato apertado, né? Você tem que não usar o sapato apertado, você tem que experimentar o sapato. Vai sempre com alguém comprar o sapato, para alguém ver você com o sapato, colocar o sapato em você. E depois que você colocar, ao chegar em casa, se você for com o sapato, todos os dias, inclusive, que você calçar um sapato, quando você chegar em casa, você examina seu pé. Porque alguma pressão pode estar sendo exercida em algum lugar e você não está percebendo. E aí vem uma ferida. Normalmente vem uma ferida isquêmica, né? Sabe por que é isquêmica? Por causa da pressão. Sim. É que pode falar aqui para os nossos ouvintes, né? Se você pega a sua mão e aperta, ela fica branca, né? O dedo ali do dedo não fica branco? Quando você aperta um dedo no outro. Se você ficar assim 3 horas, você tem uma isquemia do dedo. Sim. Acho que nem precisa de 3 horas. Eu estou colocando para ter uma isquemia grave mesmo. Por quê? Ali não está indo sangue. Agora voltou. Sim. Solta, você vê voltar. E isso no pé é a mesma coisa. Quando você coloca, você não sente a pressão e não sente a dor da isquemia. Sim. Uma das características da isquemia, quer dizer, da falta de sangue num determinado tecido, é doer, né? É doer. Por isso que o infarto dizem que é uma das piores dores que o ser humano pode sentir, porque é um pedaço do coração que ficou sem receber sangue. Aí o músculo, Você sabe uma coisa que a gente faz a diferença? Porque você recebe muito paciente como se tivesse uma lesão arterial e tem venoso, como se tivesse uma lesão venosa tem arterial. Né? Até de ortopedista a gente recebe um paciente que ele manda que está preocupado com a dor que está acontecendo e às vezes a dor é do joelho mesmo. Sim. Né?
entendeu? Mas qual é a grande diferença da dor arterial, da claudicação intermitente? Claudicação intermitente não é uma coisa que eu resolvo mancar e vou dar uma paradinha, não. Eu não consigo andar mais, eu tenho que parar. Sim. Né? Então, se você fala assim, eu venho o cara, não, eu ando sim, vou andando, aí eu ando, doutor, vou embora, vou até em casa, dói, mas eu vou até em casa. Então, você não tem. Eu vou lá, tem pulso. Porque não tem macho para isso. Não e nem fêmea. E nem fêmea, que sente menos dor que a gente, ou resiste melhor à dor que a gente. Não tem. Eu tive um paciente que, como você sabe, eu tenho uma clínica para tratar de fumante há décadas. Então, um dos pacientes que eu atendi, que me procurou para parar de fumar, o objetivo daquele encaminhamento, né, um colega seu de especialidade encaminhou ele para mim por causa da claudicação intermitente. E ele me descreveu exatamente o que você está falando. Doutor, não dá para andar. Não dá. A gente para. Tem que parar e logo depois acabou a dor. Exatamente. Acabou a dor. Aí ele volta a andar e aí foi 500 metros? 500 metros depois. Foi 1.000 metros? 1.000 metros foi 50 metros. Agora, se tiver abaixo de 100 metros, já é uma coisa que tem que olhar bem provavelmente para a cirurgia. Bom, vamos fazer uma pausa no programa para o pessoal tomar uma água. Daqui a pouco a gente está voltando, daqui a pouco mesmo, hein? É o tempo de uma música que o Geraldo vai colocar para a gente, Geraldo Rodrigues, nosso operador. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar.
201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos retomando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde deste sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana e o nosso canal no YouTube Centro de Apoio ao Tabagista. O programa está ao vivo e o convidado é Jackson Caiafa, cirurgião vascular, grande ativista em prol da saúde pública e com um especial interesse nas doenças geradas pelo mau funcionamento dos vasos, sejam esses vasos arteriais, sejam esses vasos venosos, né? Hoje nós estamos falando sobre o sistema venoso e abordando os diversos aspectos da doença varicosa, das úlceras varicosas e, no popular, das varizes. Dr. Jackson Caiafa é um especialista de longa data. Hoje nós chegamos à conclusão que nos formamos exatamente no mesmo ano e nascemos também no mesmo ano. Quem não ouviu a nossa idade não vai ouvir agora. Agora chega, né? Mas... teve chance. Então, nós abordamos diversos aspectos da questão, mas agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre tratamento, né? Já falamos sobre fatores, já falamos sobre o que é o problema, sobre os fatores que agravam o problema, mas vamos falar um pouco sobre tratamento. Antes da gente ir direto para a especialidade do convidado, que é a especialidade cirúrgica, vamos falar um pouco dos tratamentos, porque eu vejo como... Eu sou profissional de saúde, sou médico, mas, ao mesmo tempo, quando eu me planto frente a uma televisão ou estou ouvindo rádio no carro, eu ali sou um cidadão, né? Sou quase um leigo. E eu confesso que eu ouço aquelas propagandas, eu fico receoso porque nas áreas que eu conheço, boa parte do que é anunciado assim comercialmente, não tem o menor embasamento científico, não tem finalidade alguma, a não ser o lucro de quem produz e quem comercializa. Mas eu confesso que quando eu ouço as panaceias que são vendidas na TV, no rádio, pela internet, eu às vezes não tenho capacidade de julgamento, né, de que funciona. Então são vendidos muitos cremes, vendidas muitas, que eles chamam mesmo de pílulas. E existe milagrosas. Pílulas milagrosas. Fala um pouquinho, no geral, nesse contexto. Não digo esses, porque eu não quero citar marca nem nome de laboratório, mas existem medicamentos para essa área, para esse sistema? Existem medicamentos sintomáticos, né? Nenhum medicamento vai fazer desaparecer a sua varize. Nenhum medicamento? Nenhum medicamento. Né? Se for uma coisa muito pequenininha, pode ser que a capacidade de fazer uma vasoconstrição venosa que eles têm, vão sumir alguns vasinhos, mas sumir temporariamente. Né? Numa pele muito... uma pessoa muito branca, subir um pouquinho, vai parecer que funcionou. Exatamente. Então, esses remédios, principalmente de panaceia de farmácia, eu não conheço nenhum cirurgião vascular angiologista que use esses remédios. Que prescreva esses remédios. Não conheço. O que existem, sim, são alguns flebotônicos mais conhecidos. Né? Flebotônico merece uma descrição. Uma descrição, né? Flebo é veia, né? Flebo é veia. E tônico é que aumenta a força. Tônus. Então, teoricamente, né, são remédios que aumentam o tônus da veia. Então, isso faz com que diminua o sintoma de estase. O sintoma de estase, que é o edema e às vezes até a sensação ruim, melhora muito com esses remédios. Mas também
não é uma coisa que vai o resto da vida, vai ficar sozinho. Se for um caso cirúrgico, vai ter que operar. Se alguém hoje, ouvindo o programa, percebeu que o que ele sente, né? Aquele peso na perna, dor na perna, inchaço na perna, ele precisa saber que pode ter algo que pode ajudá-lo a diminuir esse sintoma, sem ser um remédio mas para ele ineficaz. Para ele tomar esse remédio, ele deve consultar um angiologista ou um cirurgião vascular. Entendi. Se for um caso cirúrgico maior, normalmente o angiologista não faz, ele passa para o cirurgião vascular, ele encaminha e o cirurgião vascular opera. Muitas varizes pequenas, menores, eles fazem, né? E tem angiologista que também é angiologista e cirurgião vascular. Além de flebotônico, você já identificou outro tipo de medicamento que pode ser usado Medicamento não, mas as meias elásticas que são mais eficazes do que os medicamentos. As meias elásticas, eu não me lembro porque eu fui procurar uma meia elástica, não era para mim, mas eu fui procurar e me vi que eu também não sabia o que era o adequado da meia elástica. Porque existem vários tipos de pressão. Como é que uma pessoa vai numa loja comprar uma meia elástica? Também você sugere que passe por um médico que oriente a melhor meia elástica? Você vê o seguinte, pode ser uma pessoa que tenha varizes, que tem uma insuficiência venosa e que até sinta a perna pesada, né? E tenha também uma insuficiência vascular, arterial. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. E que, como não anda muito, não percebe que tem uma claudicação importante. Tá? E resolve usar uma meia elástica. Então anda de carro e... não anda muito, quer dizer o seguinte, ele sai daqui, vai até o elevador, do elevador vai até o carro, do carro vai até o outro elevador, sobe. Quer dizer, quando anda assim e anda muito devagar. É uma pessoa mais idosa, uma pessoa de vários problemas. Essa pessoa, se ela tem uma isquemia um pouco mais grave, que não está aparecendo para ela porque ela não anda. Se puser a meia. Se ela puser uma meia, ela vai aumentar a pressão. Fechar mais ainda a artéria. Vai fechar mais ainda as artérias distais. E pode ter um problema. Então não pode sair comprando meia, principalmente pacientes mais idosos, com outras comorbidades e tal. Mas vamos dizer que tem indicação de usar meia. Não tem doença arterial, só insuficiência venosa mesmo. E qual é a gradação? Tem gradação? Tem gradação e tem tamanho, né? Comprimento. Né? Tá. Se a pessoa tem problema apenas abaixo do joelho, a coxa não tem nada, não tem refluxo, não há por que ela usar uma meia acima do joelho e muito menos meia calça. Isso tudo aquele exame que você falou logo o ecodoppler no primeiro mostra se tem refluxo, não tem refluxo, até onde é. Então. Fazer. E o próprio exame clínico te facilita muito isso. Então, essa pessoa que não tem nenhum problema acima do joelho, ela deve usar a meia infrapatelar, que é a chamada meia 3/4. Né? Meia elástica 3/4. 3/4. Tá? Ou infrapatelar. Vai até abaixo a outra meia que se segue é a 7/8, que é a meia que vai até a coxa. Tá? Até o terço superior da coxa, sem encostar aqui em cima. Tá? É uma meia que, para quem tem insuficiência mais para cima e tudo. E sempre que possível você receita essa, porque a outra que tem, que é a meia elástica, que é uma meia calça, ela é mais difícil de usar. É como a meia calça feminina que ela usa, vai até a cintura mesmo? Vai até a cintura, ela veste. Então, mas ela é difícil de calçar. Para paciente idoso é muito difícil. O que eu muitas vezes recomendo é usar uma meia fina por debaixo. Que aí ela desliza melhor. Entendeu? Mas esquenta mais também, né? Entende? Então, isso em termos de tamanho. Em termos de tamanho, de comprimento. Em termos de compressão, você tem as de baixa compressão, tá? As de média compressão e as de alta compressão. Tá? Não vai adiantar falar os milímetros de HG. Baixa compressão é paciente que tem coisa muito leve, uma lesão leve, algumas varizes menores, e que aquela compressão já vai fazer com que ele se adapte bem. Né? Aquele paciente que tem um maior número de veias, né, insuficientes, que tem uma sintomatologia maior, você vai usar a de média compressão.
Tá? Vamos aproveitar para repetir, porque alguém pode não ter assistido o primeiro bloco, se bem que isso vai ficar aí disponível, é só pegar o programa pelo início. Mas para quem estiver agora ouvindo, ao vivo, ouvindo na rádio, ouvindo no site, os sintomas são peso nas pernas, sintomas de varizes mais comuns, já muito desenvolvidos. Peso, dor, cansaço e edema, inchaço das pernas. Quando se fala cansaço, é porque no final do dia a perna está cansada. O cara fala assim, eu não aguento, minha perna está muito cansada. Exatamente. Entendeu? Eu que sou pneumologista, trabalho com cigarro, às vezes a gente, quando o paciente, o que o senhor sente? Eu sinto muito cansaço, mas o cansaço que ele está se referindo, para mim, como pneumologista, ele está se referindo ao esforço respiratório. Esse é o cansado, aquele cansaço que perna. Eu quero deitar, eu quero pôr a perna para cima. Sim. O seu não quer deitar, né? Não. E aí vai piorar. Talvez até tenha muita gente que nunca tenha sentido esses sintomas, sobretudo se for jovem. Um cansaço na perna, não sei o que é isso. Tô com a perna cansada. Perna cansada. Jovem não tem esse negócio. Bom, e qual é a indicação? Quando é que você diz que esse paciente vai, a partir de hoje, começar a usar a meia elástica? E o que é usar a meia elástica? É usar quando for sair, é usar quando sai da cama, é usar quando for caminhar? O que é, quando usar e usar por quanto tempo? O mais importante para você pensar na terapêutica é você saber se a pessoa tem varizes, mas não tem uma insuficiência venosa importante. Tá? Ela pode ter varizes sem esteticamente incomoda ela. Não a incomodam. Tem pessoas com varizes enormes, grandes, que não sente absolutamente nada. Não tem mancha na perna, não tem nada. Absolutamente nada. Acho que eu sou um desses. Isso, se você não sente peso na perna, se você não sente cansaço, se a perna não incha, você vai se tratar de nada, né? Você vai tratar uma coisa que não precisa. Tá? Então, aquelas pessoas que precisam tratar são as pessoas sintomáticas. As sintomáticas têm, além das varizes, o que se chama insuficiência venosa crônica, né? Que não é só porque ela tem as varizes, mas uma persistência do sangue na parte distal da perna, que não retorna tem bem. Dificuldade de voltar. Essa insuficiência venosa crônica, inclusive tem aquela classificação CEAP, né? Que usa vários, né? Eu até coloquei aí para você ver, nessa última folha, né? Que usa, né? O sinal clínico que o paciente tem, o sinal sem sinais visíveis palpáveis, quer dizer, não tem varize nenhuma, nada, não aparece nada. Telangiectasia, o segundo, que é a parte do C, né? Tem C0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O C2 tem veias varicosas, o C1 só tem aquelas veinhas pequenininhas. O C3 já tem, além da veia varicosa, já tem edema. O C4 já começa a aparecer aquela hiperpigmentação. Pele mais escura. A pele mais escura, né? E um ixema. O C4B, né? Aquilo que eu te falei, a perna engrossa, é a lipodermatoesclerose, né? Chamada de atrofia branca. C5 já tem uma úlcera. No passado, que cicatrizou. Que cicatrizou. E o C6 tem uma úlcera ativa. Tá. Entendeu? Tá. Então, isso aqui, essa classificação é muito interessante, né? O E é de etiologia, né? Pode ser congênita, pode ser primária, pode ser adquirida. Uma coisa que pode te dar varizes que você não tinha é você ter tido uma trombose venosa profunda. Que aí não passa o sangue por onde ele tem que passar, a maior quantidade dele é pelo sistema profundo, mas está entupido pela trombose, as veias superficiais ficam sobrecarregadas, dilatam, ficam com insuficiência, inclusive valvular, né? Pós-trauma pode acontecer, entendeu? Um acidente de carro. Um acidente de carro, levou uma pancada forte na perna, aquela válvula deu uma trombosinha local, às vezes nem aparece, mas destruiu uma válvula. Entendeu? Então pode ter. E ali altera o sistema. Exatamente. Tá. Então, agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz a minha especialização na França. E na França, eu ficava ao lado, eu fiquei ligado a um pneumologista, que era o pneumologista do serviço e era quem fazia as broncoscopias. Então eu me especializei em broncoscopia e pneumo lá. Mas eu estava dentro de um serviço de cirurgia torácica. E o professor, que infelizmente já faleceu,
Jean Paul Witz, o nome dele. E o professor Jean Paul Witz era um super cirurgião torácico. Então o serviço era um serviço de cirurgia torácica, fazia residência médica para cirurgiões torácicos, tudo era cirurgia torácica. As reuniões do serviço eram sobre casos que iam ser operados no dia seguinte, pela cirurgia torácica, e os casos que tinham sido operados naquele dia. Então discutia-se os casos até 8h30 da noite. Mas, com 2, 3 meses que eu estava trabalhando no hospital, eu descobri que o professor Jean Paul Witz, ele operava varizes das mulheres, varizes normalmente das mulheres, né? Obviamente varizes pode dar, como nós já dissemos aqui, em homem ou mulher. Em homem e mulher. E ele operava as varizes e cobrava, e ganhava, me pareceu depois que eu fui ficando íntimo dele, que né? Todo mundo sabia, mas ninguém comentava aquele assunto, né? E eu não sei se ele ganhava mais dinheiro. Por quê? Mas no tórax não cobrava? O tórax era público. Era público, ele operava as varizes era uma lá no hospital mesmo? Lá dentro do serviço. Era uma universidade. Não é só o brasileiro que dá jeitinho, não. Não, mas aqui eu conheci o que operava também e recebia. A coisa... No hospital público. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte... O que a gente ouve muito falar, eu já tive várias amigas, inúmeras amigas, que procuram cirurgião, de repente nem tantos precisam ser cirurgiões vasculares como você, mas angiologistas mesmo, e parece que para a especialidade de vocês, é uma fonte uma fonte honesta, né? Não estou falando escuso, não. Operar varizes é uma boa fonte de renda. Mas a maior quantidade de cirurgias. De um cirurgião vascular. Mas o que eu quero me referir é o seguinte: todas essas minhas amigas, eu acho que eu não me lembro de nenhum homem que tenha submetido a isso, mas todas essas minhas amigas, aparentemente, buscaram essas intervenções por questões estéticas. Mas não é isso que eu quero te perguntar, não. Eu queria que você explicasse como é feito esse processo. O processo é feito em várias sessões, que eu não sei exatamente quantas, isso eu também queria que você explicasse. E é injetado naquelas pequenas venículas ali, nas pernas em geral, é injetado um líquido que faz aquela imagem daquele vaso sumir. Descreve o que é isso exatamente que vocês injetam e como é que é esse, não digo o mercado, mas como é que é essa procura? É realmente mulher que procura? Deixa eu te falar antes das coincidências, né? O Dr. Eimar Araújo também era cirurgião torácico e cardiovascular. Olha! Então eu operei coração com ele também e operei muito tórax. Ele era chefe do serviço de cirurgia vascular da Casa de Saúde de Santa Terezinha. Eu acho que... Não, agora aquele nome que você falou não me pareceu estranho na hora, mas eu acho que eu sim, nunca trabalhei com ele. Operei muito tórax com ele, muito. Né, decorticação pulmonar. Isso, na época que se decorticava mais. Decorticava. Né? Mas, voltando aqui, né? As varizes, né, o tratamento cirúrgico das varizes é uma coisa. Esse tratamento que você descreve é o tratamento esclerosante, que a gente chama de esclerose de varizes, que é feito mais em cirurgias desse tipo que você está falando, são as das microvarizes e as telangiectasias. Descreve o que é telangiectasia. Telangiectasia, você vê, acontece no rosto. Aquele vasinho azul saindo estrelado. Os ouvintes vão aqueles vasinhos azuis. Os ouvintes vão me permitir, os ouvintes que estão nos vendo no YouTube, mostrar a variz. Eu quero saber se isso aqui seriam telangiectasias. Isso aqui, ó. Você tem aí microvarizes. Microvarizes. Telangiectasias são aquelas que têm normalmente um centrinho e sai mais vários raios assim de veias. Tá. Já localizei sim. Eu localizei muito assim na barriga, inclusive. Isso, tem barriga, peito, rosto e tem perna também. Né? O que se faz nesses casos, e é um tratamento estético, é uma pessoa que não tem veia profunda, mais profunda, veias grossas, que se tiver, você tem que fazer primeiro a retirada das veias grossas, porque senão não vai adiantar nada você operar.
Porque essas veias superficiais estão dilatadas e aparecendo por causa do refluxo que vem dessas outras veias. Então tem que ser visto isso. Tem uma origem, eu tenho que tratar, muitas vezes eu tenho que fazer uma pequena cirurgia e tirar aquele vaso original. Tenho que tirar uma safena, que dela saem vários vasos grandes, né? A safena já está tortuosa. Então são várias coisas. Começando pelas microvarizes e telangiectasias, você é uma agulha bem fininha, né? Você normalmente faz uma mistura de um sabão, é tipo um sabãozinho mesmo, que é o oleato de monoetanolamina. O nome comercial é praticamente o único, Etamolin. Etamolim. Você mistura aquilo num soro fisiológico ou numa água destilada, ou mistura aquilo até com glicose hipertônica para aumentar o poder de esclerose. Sem anestesia. Sem anestesia. Normalmente, porque são vários locais, né? Mas normalmente a dor que a pessoa sente é na picadinha da agulha. Sim. Alguns pacientes... Vai sentir na anestesia também. Hein? Sentiria na anestesia também, mas alguns pacientes sentem muita ardência quando você injeta a solução. Então, basicamente, é um sabão que é colocado ali dentro. Ele faz uma espuma, né? Faz uma espuma. E você usa muito mais a espuma do que o líquido. Entendeu? Você faz a espuma e tenta jogar a espuma, porque a espuma esvazia, tira o sangue que está ali, tá? E você logo depois você comprime aquela área também, para evitar que aquele setor encha de sangue de novo e você fique marcado, né? Às vezes dá algumas áreas de mancha. Em média, quantas sessões as pessoas têm que... Depende da quantidade. Tem gente que faz meses aquilo. Meses? Né? Vai de 15 em 15 dias, tem gente que vai toda semana. Os pneumologistas não têm Não tem um negócio desse, né? Não tem um negócio desse. Mas é uma realidade. Mas isso, dentro da cirurgia vascular e da angiologia, é o setor estético mesmo. Sim. Né? O setor estético. Você está agindo esteticamente. É como isso é uma faca de dois legumes, né? Como diria o presidente do Corinthians lá, né? É uma faca de dois legumes, porque da mesma maneira que você ganha mais, você pode estar mais sujeito a ter umas complicações estéticas. E que complicações seriam essas? Da mesma maneira que a veia queima por dentro e fecha, que é, na verdade, uma cicatrização por queimadura, entendeu? Ela pode extrapolar alguma coisa ou pode alcançar algum vasinho arterial na região e fazer uma úlcerazinha. Sim. Que dói e aí incômoda para fechar. O que é ruim, para quem procura um procedimento só por estética. Exatamente. Né? É como uma cirurgia plástica que gera um queloide depois da cirurgia. Né? Isso é para esses vasinhos, né? Normalmente você enfaixa depois exatamente para deixar apertadinho para não encher. Fica inchado. A gente pede para deixar normalmente até o outro dia de manhã, dependendo da hora, ou se foi de manhã, deixar até de noite. Esse procedimento é feito em consultório mesmo? Feito em consultório. É facílimo, é um procedimento muito simples. Sim. Né? E quem é que procura mais, homem ou mulher? Esse procedimento percentualmente. É mulher. 100%. E os outros, né? Sim. Mulher travesti, procura muito. Sim. Homem no sentido de gênero masculino, procura pouco. Porque, primeiro, ele se incomoda menos. Segundo, a maioria tem cabelo na perna, não aparece? Não tem muito, mas mesmo assim disfarça. E aqueles que realmente se sentem mal, eles vão e fazem. Não tem esse problema, não. Entendi. Pode ser feito também. E o sistema público não faz procedimentos estéticos, de via de regra, né? Esse não. Compreensível. Não faz e nem deveria fazer, porque senão não faria outra coisa. Claro. Né? O que acontece é, por exemplo, quando eu fui chefe do serviço de cirurgia vascular, os lugares que eu fui chefe de cirurgia vascular, eu sempre prezei para operar varizes, sim. Mas tem que ser varizes sintomáticas, varizes maiores, varizes grandes. E a esclerose, hoje em dia, né, evoluiu muito. É um negócio extremamente importante, nós vamos dizer aqui agora. A esclerose de vasos grossos. A cirurgia hoje, você faz o seguinte, né? A cirurgia mais indicada para varizes deveria ser a cirurgia aberta, a cirurgia convencional, no meu ponto de vista. Sim.
Se você, talvez Se eu ouvisse 8, 7 ou em cada 10 cirurgiões vasculares vão dizer que não, que tem que fazer a espuma. Uhum. A espuma, Em né? vasos grossos. Em vasos grossos. Mas é um outro tipo de espuma também. Essa espuma do etamolinho é uma coisa, do polidocanol é outra. Entendeu? É usado em vasos mais grossos. Você fecha uma safena com ela. Mas qual é o grande problema da cirurgia de espuma? É que mesmo... Vocês coloquialmente, vocês chamam de cirurgia de espuma, né? Espuma. Fazer espuma. Vai fazer espuma. Tá. Vai fazer com espuma, fazer espuma. Sei. Para mim, é um negócio espetacular para fazer no SUS. Né? Por quê? É muito mais barato, pode ser feito ambulatorialmente, pode ser usado em pacientes com úlceras venosas para você fechar aquelas veias que estão causando aquela úlcera. Então é um espetacular. A maioria lá no Hospital dos Servidores, nós implantamos lá um serviço de uso. Porque aí não seria uma questão estética, né? Não seria uma questão estética. Né? E em que esses pacientes podem ser operados, só que quando um paciente em que você vai tratar com espuma já tem uma varizes, já tem uma úlcera, normalmente aquela área ali tem muita veia. Se você for fazer uma cirurgia que antigamente se fazia, cirurgia de Linton, que você fazia um corte desse tamanho, descolava a pele, ligava todas as perfurantes, é muito complicado. A espuma é muito mais indicada nesses pacientes. A cirurgia de quem não tem as úlceras, sejam já cicatrizadas ou abertas ainda, ela é muito melhor ser feita pela espuma. E aqueles pacientes que não têm a úlcera nem nada, nunca tiveram, o negócio é fazer a cirurgia comum, de varizes. Né, que tem uma vantagem sobre a espuma. A espuma, assim como os outros métodos modernos, por exemplo, você vai usar laser. Tem dois tipos de laser. Tem o laser transcutâneo, que é o laser para essas veias pequenininhas. Ele fora, queima, por cima da pele. Por cima da pele ele queima as veias. Queima as vezes sem queimar a pele. Sem queimar a pele porque é questão de comprimento de onda. Você usa um comprimento de onda de laser que atinge a hemácia, que é vermelha. Entendeu? Entendi. Não quer dizer que não deu uma queimadinha aqui ou ali, mas resolve a maior parte das coisas. E o laser endovascular, que é o laser para você fechar perfurantes, para você fechar a safena, que é nada mais que um catéter que você enfia lá e vai soltando essa luz dentro do vaso, queimando o vaso, depois comprime e ele colaba. Ele colaba porque ele cicatriza, está queimado. Ele fecha, deixa de existir. Problema isso pode ser feito assim, como pode ser feito com a espuma. E como pode ser feito com a outra técnica chamada de radiofrequência. O catéter, em vez de usar laser, usa uma radiofrequência que também queima. Entendeu? E só queima o vaso, não extrapola o vaso. O que se faz normalmente, tanto no laser, por causa do calor, é que você tem que infiltrar tudo bem em volta da safena com soro. Soro gelado? Soro gelado. Infiltra lá. E tudo em volta. E aí, para proteger do calor, dá tudo certo. Mas não é nem essas complicações que podem ocorrer aí, não são nem as que, vamos dizer assim, que ainda dão sobrevida para a cirurgia. É que essa queimadura, muitas vezes, né, num número apreciável de vezes, ela recanaliza. Esse colabamento não é definitivo. Nem sempre. Pode não ser definitivo. Pode não ser definitivo. Num percentual razoável. Já se você tirar o vaso, ela não nasce de novo. Não nasce de novo. Entendeu? E você estava falando assim, se você perguntar 10, 8, e eu penso diferente. Qual é o seu pensamento diferente? Porque o meu pensamento é que eu prefiro que ele não precise operar de novo aquela safena. Então retire. Eu já retiro. Ela não vai servir para nada mais. Né? Ou ela vai estar colabada, espuma, ou ela vai estar colabada, ou ela vai recanalizar e vai voltar às varizes. Sim. Né? Isso. Então, seja com laser, seja com espuma, seja com radiofrequência. O que vai fazer a diferença, por exemplo, de um paciente que te procure no seu consultório, lá, está de frente a você, e você decide, você diz a ele, olha, vamos ter que operar. Seja qual for a cirurgia, seja o tipo, se é laser, se é
retirado. A diferença é você falar para ele. O que vai fazer você indicar? Você precisa tirar essa safena. O que é que faz a diferença? Primeiro, qual é o sintoma que aquilo está trazendo para ele? Sim. Né? Que vão ser aqueles mesmos. Aí é a intensidade. É a intensidade. Né? Se aquilo é esteticamente inviável para ele, então ele tem que tirar. Para ela também, ela não aguenta, não quero, vou fazer de qualquer jeito. Sim. Se não for com o senhor, vai ser com outra pessoa. Vai ser com o outro. Mas é isso mesmo, falam assim mesmo. Fala assim. É assim mesmo. Pois não tem problema. Então, para mim, a cirurgia de varizes, eu não gosto daquele negócio assim, alguém falou comigo que eu vou ter trombose só porque eu tenho essas varizes. Isso não é uma verdade, assim. Né? É claro que se você tem varizes muito grandes, tem varizes sintomáticas, tem problemas que te levam à insuficiência venosa crônica, você tem maior probabilidade de ter trombose quando você, por exemplo, interna para operar um estômago. Sim. Porque aquelas varizes muito grossas, elas dão estase venosa. Aquelas varizes que eu estou falando é grossa, grande. Então aquelas varizes dão uma certa estase. E estase venosa dá trombose venosa. Sim. Né? O sangue parado, eu aprendi isso com o professor, quando eu ia fazer vestibular, engraçado, né? Ele falava o seguinte, ele era médico também, mas dava aula de física no curso pré-vestibular. Ele falava assim, vocês têm que aprender. Ele estava dando aula de eletricidade, entendeu? Que a eletricidade tem que correr, e corre do menos para o mais. Xixi parado dá infecção, e sangue parado dá coágulo. Vocês têm que aprender isso. Vocês querem fazer medicina? Aprende isso, entendeu? E é uma realidade. Xixi parado infecta, sangue parado coagula. Né? Então, o que faz operar, o que me faz indicar uma cirurgia, olha, você tem que operar. Uma meia dúzia de veia aparecendo, fala assim, você quer operar? A importância é sua, não é minha. Né? Eu prefiro não te indicar uma cirurgia e dizer que você tem que operar, e eu não vou fazer isso, se eu acho que isso aí não vai te trazer um problema muito sério. Mas traz um problema para minha cabeça. Então é um problema. Você precisa operar essas varizes, tudo bem. Mas isso é a minha maneira de agir. Agora, o que eu te falei foi indicar. 8 em cada 10 provavelmente indicarão os modelos mais novos. Porque eles estão aprendendo isso. Os congressos só se fala nisso. É espuma, laser, radiofrequência. É ruim? Não, funcionam. Mas existe um problema a mais de você talvez ter que reoperar por causa de uma recidiva de encrossem a recidiva. E a cirurgia de varize, via de regra, cirurgia mesmo, de retirada, ela é poucas complicações, né? É uma cirurgia... Ela tem poucas complicações. Vamos dizer assim, o pulo do gato para poder fazer as outras cirurgias é o tempo de recuperação. Porque a outra é uma cirurgia mesmo. Tem no mínimo um corte na virilha, um cortezinho no pé, múltiplos cortezinhos, né? Às vezes pontuais, assim, tipo um pontinho mesmo de corte, para tirar as veias menores. Entendeu? E o tempo, você vai ficar pelo menos 15 dias sem fazer exercício físico. Você pode andar, entendeu? Vai voltar aqui para tirar os pontos em 7 a 10 dias. E para fazer exercício, você vai esperar 1 mês, 2 meses, até a sua perna estar desinchada, sem te incomodar. O outro, teoricamente, você pode fazer esse nosso programa aqui está falando de coisas que atingem bem a medicina privada, como a gente já viu, né? Um atendimento muito forte na medicina privada e no público. Você acha que os hospitais, os serviços, eles estão preparados, assim, têm atenção no olhar das pernas das pessoas? Que normalmente, por exemplo, o homem vai via de regra de calça. Será que os clínicos, o pessoal da clínica da família, dão importância a isso? Uma detecção precoce? Você que lida com pé diabético. O que eu lido com pé diabético, estou falando exatamente isso em relação ao pé diabético. Né? Uma coisa que depende de treinamento, porque quando você vai conversar com as pessoas, você vê que elas entendem muito pouco, e depende de treinamento, você acompanhou, né, o tipo de treinamento que a gente fazia, né? E como aquilo
deixava a equipe primária. Eu tinha, como eu trabalhei muitos anos em emergência também, eu era do Miguel Couto, dava plantão, 2 plantões noturnos, porque eu não podia trabalhar de dia, né? 2 plantões noturnos lá para fazer emergência. E às vezes ficava irritado, né, de chegar 8 horas da noite, um paciente com pé diabético, 9, 10 horas da noite. Por que você veio só agora, cara? Não sei o que e tal. Falei, não, você tem que operar. Aí ia falar, e aí você convenceu o anestesista que tem. Mas é emergência, pé diabético, é emergência. Levanta e vai para lá que eu estou indo com o doente. Entendeu? Então, esses pacientes, quando o primeiro atendimento deles, na maior parte, ainda hoje, depois que passou aquele tempo que nós conseguimos mudar parcialmente a coisa, o primeiro atendimento dele é pela emergência. Entendeu? Por quê? Porque ele vai no médico que o vê, ele não examina o pé. Aí quando ele examina, ele não sabe ainda, isso aí é um machucadinho, uma lesão pequena. E às vezes é uma lesão pequena, mas já exige uma orientação, que eles não têm mais, eles já tiveram. Né? E aí se espera. Aí aquilo infecciona, você fica vermelho em volta e tal, ele volta lá, o cara dá uma cefalosporina, e aí, daí a pouco tem uma osteomielite debaixo daquela lesão. Infeccionou o osso. Isso. E aí ele vai entrar numa central de regulação? Vai ficar muito tempo. Então o que ele faz? Ele vai para a emergência, que é a única porta de entrada. De 90% dos pé diabéticos que internam, a porta de entrada é a emergência. E na porta de entrada da emergência, nem sempre ele está entrando para fazer o tratamento totalmente adequado. Né? Porque o diabético ele tem mais isquemia que o não diabético. Claro. Mas, até porque a arteriosclerose é maior. Ainda mais se for diabético fumante, porque por incrível que pareça, existem. Essa espécie existe. Então, se você não fazer com que o sistema de saúde entenda que a rede primária é responsável para acompanhar diuturnamente, quer dizer, a hora que o cara precisar, ele tem que ir lá e ser visto toda vez que ele for, seja porque ele está com dor de garganta, seja porque ele está com dor de ouvido, o pé dele tem que ser visto. Você sabe uma coisa interessante? Entendeu? Que você me evocou uma memória recente que eu digo é de 3 dias. Eu estou trabalhando numa unidade fora do Rio com tuberculose. E essa unidade é planta baixa, né, um andar só, e tem os estacionamentos. E do estacionamento você pode entrar por várias entradinhas. Eu entro sempre num estacionamento que tem sombra e que é perto da sala de curativo. Depois eu passo da sala de curativo, não tem nada em volta, tem sempre aquelas pessoas sentadas no banco com o pé pro alto, o pé todo enfaixado. E aí eu entro na unidade. Tudo bem, a unidade é uma unidade pública, né? No município extra-Rio de Janeiro, você não pode exigir uma arquitetura perfeita, uma manutenção. Mas a sala de curativo é a pior sala da unidade. Ela é afastada, é como se fosse uma coisa menor, uma coisa marginalizada mesmo. Aí me chamou a atenção que normalmente eu chego na hora do almoço, a sala está fechada, estão só os pacientes. Mas um dia as meninas tinham chegado, eu entrei na sala, eu brinquei com elas assim. Você viu que sala se eu ganhar na loteria, a primeira coisa que eu vou fazer com o prêmio vai ser reformar essa sala. Existe isso, a ideia de que o curativo é uma coisa menor, que assim... Infelizmente, o curativo suja... E até que o paciente, aquele paciente enfaixado, com aquela perna inchada, também ele é mal visto, existe isso. Ele suja os locais que ele vão. O paciente venoso e o diabético com infecção mais grave, eles são pacientes que onde eles chegam, eles sujam o chão. Com aquele soro... O paciente venoso, a característica dele, de uma grave insuficiência venosa com úlcera, é que ela não pode nem ir na missa, a senhorinha idosa não pode ir na missa, porque ela vai sentar na missa, vai formar uma poça de líquido, né, de secreções variadas. É que não sei o que.
Acho que a velhice está chegando mesmo. Não, quando falta um negócio específico. Você é da minha idade, não tem esse negócio de velhice chegando, não. Não, porque, pô, Está chegando, é o final do nosso programa. A linfa, esqueci a Linfa. Um poço de linfa em volta do pé dela. Sim. Entendeu? Então ela tem vergonha de ir na casa dos outros. Ela vai lá fazer o curativo, mas onde ela estiver esperando, vai ficar sujo. Sim. Aí vai fazer, aí a pessoa vai achar ruim, porque você não ficou de repouso, ainda bem aí toma uma bronca. Ainda toma uma bronca. Então, isso é um problema. Por isso que eu defendo que, inclusive, mais tarde, depois de ter terminado as coisas tudo aqui, que eu comecei a dar muitos cursos fora em Alagoas. Sei, você correu o Brasil todo. Roraima, Amazonas, eu passei a defender... Aliás, mandou os filhos todos para o Brasil afora. Né? Mandei para fora. O Bruno está lá, rei de Boa Vista agora. E super conceituado, trata muito bem pé diabético, os colegas dele também entraram nisso, né? E o que você... Como é que chamam os seus filhos? Todos Caiafa, Bruno... O Bruno, o Igor está mas o Igor é advogado, né? O médico só tem um, né? Que é o Bruno, que é o cirurgião vascular que está em Boa Vista. Tem razão. Isso. O outro tem um restaurante aqui, você precisa ir lá conhecer. Qual é o restaurante? Aqui em Copacabana? Era aqui, antes da pandemia, era no Maitá. Sim. E o nome do restaurante? Não sabe o nome do restaurante do filho. Agora eu acho que realmente a velhice agora está começando. Caiafa, nosso programa, infelizmente, ele nunca consegue a gente abordar tudo, apesar de ser um programa longo. Estamos chegando no final. É aquele momento que o Geraldo começa a ficar, né, se mexendo na cadeira e fazendo sinais. Se alguém quiser conversar com você, tirar dúvida, você teria um telefone. É Dos Santos. Dos Santos. Que é o nome do meio dele. Ah, tá bom. levou alguns segundos. Lembra ali no Lago dos Leões mesmo ali. Depois a gente faz Tem que fechar, né? A gente faz a propaganda, né? Depois do restaurante dele. Eu boto nos comentários. Mas que bom. Eu quero saber o seguinte. É lá no centro da cidade. Você tem um e-mail para dar para quem quiser tirar dúvida com você? Tem. Fala aí. Diretor. Especial, que é da Special, né? Especial como se escreve mesmo. Especial Web, Especial Web, tudo junto. Especial Web. .com.br. Algum telefone? Se alguém quiser, por exemplo, agendar uma avaliação com você. Aí eu dou o telefone para poder marcar consulta e tudo. Você tem aí? Você pode me dar agora? Tem. Diga lá. É o 9. Prefixo é 21, do Rio de Janeiro. 9888. 8301. Eu vou repetir. Primeiro o e-mail, diretor@especialweb, WEB, né? .com.br. E o telefone prefixo 21 99 888 8301. Então, tem um fixo também, o 2244. Opa, prefixo também 21 2244 2406. Em todos eles vão falar com a Silvia, que é a secretária. Tá. Então eu vou repetir esse fixo, 21 prefixo 2244 2406. De qualquer forma, em todos onde a gente passar o programa, em qualquer plataforma, a gente também vai informar, botar essas formas, porque às vezes a pessoa quer te ver, né? Quer que você avalie ela. Meus netos agradecem. Olha só, Caiafa, foi um prazer, agradecemos muito. Geraldo, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. E um grande fim de semana para todos. E semana que vem, programa de sábado, vamos falar sobre atividade física.